grande abraço para você que tá ligado aqui na Goal. Assunto de agora, Série D do Campeonato Brasileiro, quarta divisão, quase fim da 12ª rodada, faltando 2 rodadas só para o fim da fase classificatória, reta final. Muitos times já classificados, alguns outros já encaminhando classificação e uma galera que vai brigar até a última rodada, fora também os eliminados. Gosta desse tipo de conteúdo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Muito importante pra gente o seu comentário, a sua análise, o time do seu coração, pra quem você tá torcendo, o que você acha que vai acontecer. Vamos cair dentro no grupo 1, começando pela lógica, pelo grupo 1, 12ª rodada encerrada por lá. O Maitá e Águia de Marabá empataram por 0-0. Esse resultado classificou imediatamente a Tunaluso, que entrou classificada para jogar no domingo e venceu por 2-0. A equipe do São Francisco de Quebra tomou liderança. O São Raimundo venceu o Trem por 2-1, vitória muito importante fora de casa do São Raimundo, a gente vai explicar por quê. Princesa dos Solimões e Nacional empataram por 1-1 com o jogo no Gilbertão. Nacional acabou perdendo a liderança do grupo 1, como a gente está vendo aí, Tunaluso com 25, Nacional 24, mas os dois já estão classificados. Terceiro lugar o Águia de Marabá com 20, muito perto da vaga, vai precisar aí de um empate aí na próxima rodada, uma vitória para segurar mais facilmente, mas enfim, quarto o São Raimundo está com 15, tem uma vantagem aí no saldo em relação ao Maitá, que agora é quinto, saiu da zona de rebaixamento, muitas rodadas, né, em sequência no G4, e agora o São Raimundo estava muito tempo fora e voltou. Sexto, Princesa dos Solimões está com 15, esses três vão lutar pela última vaga. 12ª rodada do grupo 2. Tocantinópolis e Ferroviário 1-1. Ferroviário segue invicto no campeonato, 9 vitórias e 3 empates agora. Maranhão perdeu boa chance de classificar no Castelão, só empatou com o Cordino, mas está muito perto da vaga. Atlético Cearense meteu 3-0 no Caucaia e garantiu classificação no mata-mata, mais uma equipe garantida. O Parnaíba, depois de 6 jogos sem vencer, bateu o Fluminense do Piauí por 3-1, vitória no momento certo. Quebrou esse jejum incômodo na hora boa, na hora certa, para voltar para o G4, como a gente vai ver na sequência. Vamos lá então, classificação do grupo 2 pintando. O Ferroviário tem 30 pontos, disparado na frente, Atlético Cearense classificado com 19. E por que ele está classificado? Ele tem 5 pontos de vantagem para o quinto, em tese ainda poderia ser perseguido e ultrapassado, mas é que Tocantinópolis, que é o quinto, e Parnaíba, que é o quarto, se enfrentam na última rodada, então os dois não poderiam passar o Atlético Cearense, por isso ele já está classificado. O Maranhão está em terceiro com 18 pontos, está muito perto da vaga também, quarto Parnaíba tem 15, quinto Tocantinópolis 14, o Cordino ainda sonha com 11, mas é uma situação muito difícil, a gente vai ter Maranhão, Parnaíba e Tocantinópolis, 3 times lutando por 2 vagas nesse grupo 2, e o Ferro de Fortaleza, para não deixar de falar, 30 pontos com 9 vitórias e 3 empates. Grupo 3, o Pacajus meteu 4-1 no Iguatu. Segue muito bem Pacajus numa ótima sequência. O Potiguar ganhou mais uma, terceira seguida, 2-0 no Globo. O Souza venceu o Nacional de Patos por 1-1 e é o novo líder do Grupo 3. Esses resultados dos times brigando por classificação vencendo complicaram um pouco o Santa Cruz, que joga na segunda-feira, ainda no complemento da rodada, no Amigão contra o Campinense, que está praticamente eliminado. A gente vai explicar exatamente por que o Santa Cruz saindo do G4, como a gente vai ver. O Souza líder 22, o Pacajus é o segundo com 21, terceiro Potiguar 21, quarto Nacional com 20, quinto Santa Cruz com 19. Santa Cruz tem um jogo a menos, vai jogar com o Campinense. Só entra no G4 se vencer o Campinense. Lá no Amigão, em Campina Grande, precisa da vitória. E se vencer, vai ser o segundo colocado e vai tirar o Nacional de Patos do G4. Empate não serve porque ele vai ter uma vitória a menos, como a gente está vendo, o Nacional tem 6, Santa Cruz tem 5. Então se empatar não serve para o Santa Cruz, pode ser até aquele empate e seja um pontinho decisivo lá na frente, por que não? Mas o ideal, né, para o Santa Cruz, no caso, é ganhar esse jogo contra o Campinense e voltar para a segunda colocação, voltar para o G4, disputa muito acirrada entre os 5, não tem ninguém classificado, nem o Souza, que é o líder. Claro, a situação dele está melhor do que a dos outros, mas não definitiva, longe até de estar definitiva. Vamos para a 12ª rodada do grupo 4, Atlético de Alagoinhas voltou a vencer, jogando no Barradão, 1-0 na Jacuipense, perdeu vaga no G4. O Falcon, segunda vitória seguida, apareceu do nada para lutar por vaga, ganhou do Sergipe 3-1 no confronto sergipano. O Retrô fez 1-0 no Bahia de Feira, mais uma vitória do Retrô, a 7ª no campeonato, são 7 vitórias e 5 empates, um dos invictos, junto com o Ferroviário. E o Asa venceu o Cruzeiro por 2-0. Retrô, único classificado do grupo, tem 26. Segundo, Bahia de Feira, 18. Terceiro, Asa, 16. Quarto, o Sergipe, 15. O Bahia de Feira vai estar aí a uma vitória, jogando em casa na semana
que vem da classificação, enfrenta o Asa na Arena Cajueiro. Então o Bahia de Feira só precisa ganhar esse jogo. O Sergipe está em quarto com 15, o Asa ali com 16, a gente já falou. Quinto, Atlético de Alagoinhas tem 15 também. Vantagem no número de gols pró, Sergipe tem 2 gols a mais. Mas Jacuipense está na briga, Falcon está na briga com 13 e até o Cruzeiro de Arapiraca também com 12 está na briga. Todo mundo tem chance de classificar, então são 7 times lutando por 3 vagas. Muita coisa pode rolar nesse grupo, claro, com o Bahia de Feira com uma leve margem, com uma leve vantagem aí, mas também não é definitivo para ele. Então a gente tem aí o Retrô muito bem na parada como invicto, um dos invictos junto com o Ferroviário. 12ª rodada no grupo 5, Iporá e Anápolis empataram por 1-1. Ceilândia 7-0 no Real Ariquemes. Mais uma goleada que levam, seja o Ariquemes ou o Interporto, eles sempre tomam uma pancada de alguém. Agora o Ceilândia meteu 7-0, tá invicto. O Ceilândia é o terceiro invicto junto com o Ferroviário e Retrô. O Operário ganhou do União Rondonópolis por 2-1 com gol na reta final do jogo, já aos 35, se não me engano. E o Brasiliense pega o Interporto na Boca do Jacaré na segunda-feira, é outro jogo na segunda-feira. Ceilândia tem 24, não tá classificado, só se classifica se o Brasiliense perder pro Interporto. Isso não vai acontecer, com certeza não. O Operário é o segundo com 21, terceiro Anápolis tem 21, quarto União Rondonópolis está com 20 pontos, o Brasiliense com 17, provavelmente chegando a 20, mas vai continuar em quinto, porque vai ter uma vitória a menos do que o União Rondonópolis. Aí são 5 times, Ceilândia, Operário, Anápolis, Rondonópolis e Brasiliense, lutando por 4 vagas, uma disputa muito acirrada. O Iporá, que ficou um bom tempo lutando ali entre os melhores times, acabou nessa reta final, sobretudo no segundo turno, caindo muito, perdendo rendimento e ficando para trás. Então disputa muito acirrada entre o Ceilândia, Operário, Anápolis, União Rondonópolis e Brasiliense, com muitos confrontos diretos entre eles, então não tem ninguém protegido. O Ceilândia agora está muito perto da vaga realmente, mas também não definitivo. Grupo 6, 12ª rodada, Santo André 2-0 no Nova Iguaçu, vitória fundamental para o Santo André. A gente vai mostrar na tabela por quê. Resende Portuguesa 0-0, esse empate classificou o Democrata, mesmo saindo derrotado na rodada, no jogo lá em São João del Rei contra o Atlético, mas isso garantiu para ele a classificação. A gente tá vendo aí o grupo mais perto de estar definido, né? O Atlético agora é o novo líder, né? Ultrapassando a Portuguesa, 26, a Portuguesa tem 25, os dois já classificados desde a rodada anterior. O Democrata agora está classificado também, terceiro classificado desse grupo com 21 pontos. E aí sobra a disputa do quarto lugar entre Santo André, Vitória e Resende. O Vitória ganhou do Real Noroeste e está na briga. Lembrando que na próxima rodada tem Vitória e Santo André, um jogo no Salvador Costa, na capital capixaba, em Vitória. Se o Vitória vencer, vai chegar a 17 e vai acirrar bastante esse negócio para a última rodada. E o Santo André, por outro lado, pode se classificar. Se ele empatar o jogo, ele vai ficar muito perto. Aí vai ter que dar uma secadinha no Resende, mas vai ficar perto da sua classificação. Então teremos um jogo de 6 pontos, um jogo praticamente mata-mata dentro do grupo entre Santo André e Vitória na próxima semana, na próxima rodada, rodada de número 13. Vamos lá, grupo 7, 12ª rodada, vitória fundamental da Inter de Limeira, 1-0 para a Ferroviária e roubou o lugar da Ferroviária no G4 com isso. O 15 de Piracicaba insiste em se manter vivo, vai sobrevivendo, ganhou do Crack, 2-1 fora de casa, vitória importante. Não sei se tarde demais, a gente vai ver. O Maringá 0-0 com o Cascavel e a Patrocinense conseguiu vencer por 3-0. Vamos lá, a Patrocinense está com 21 pontos, é líder. Deu uma xilingada boa, praticamente aí botando uma mão na vaca, na classificação. O Crack está em segundo com 18, terceiro a Inter de Limeira tem 18, quarto o Maringá está com 18 e a Ferroviária, perdendo a sua vaga no G4, está com 17. Inter de Limeira voltou, né, depois de um tempo fora, voltou para o G4 a Inter de Limeira e o Maringá também está em quarto com a Ferroviária em quinto. Esses são os times que brigam. O 15 de Piracicaba conseguiu vencer, uma vitória legal contra o Crack, mas me parece que muito tarde, né, nesse grupo 7, de maneira tardia, e a recuperação do 15 de Piracicaba está 5 pontos atrás do quarto, vai ser bem difícil. Última rodada, ou melhor, 12ª rodada no grupo 8, a gente vai vendo aí a vitória do Caxias, que conseguiu vencer o Aimoré por 3-1, o Hercílio Luz meteu 3-0 no São Joséense, Concórdia e Camboriú, jogo de 1000 pontos, foi 1-1, empate, ninguém saiu do lugar, na verdade os dois saíram, né, eles lutavam pela quarta posição, mas ambos já acabaram perdendo vaga no G4 para o Brasil de Pelotas, que venceu o Novo Hamburgo por 1-0, esse resultado, o empate, somado a essa vitória do Brasil de Pelotas, colocou o time de Pelotas, o Chavante, no G4. O Hercílio Luz tem 25, já classificado, fechou a conta, passou a régua. Segundo o Caxias está com 20, muito encaminhado. Terceiro Brasil de Pelotas pela primeira vez no G4, hora certa, hein, para entrar no G4. 17 pontos, tem 2 saldos a mais do que o São Joséense, que caiu para quarto. Quinto lugar o Camboriú tem 16, sexto Concórdia tem 16. Esses times lutam
pela vaga. E agora, lutam pelas vagas, gente, tem muitas vagas. Agora a gente vai para a projeção de mata-mata. Nesse momento, a gente teria Tunaluso contra Parnaíba, Bahia de Feira contra Potiguar, seguindo o regulamento, né, da CBF, da 4ª divisão, que prevê o enfrentamento do grupo 1 contra o 2, o 3 contra o 4, o 5 contra o 6, o 7 contra o 8, sempre primeiro contra quarto, segundo contra terceiro e assim vai. Tem também Atlético Cearense contra a Águia de Marabá, o Souza, nesse momento, enfrentaria o Sergipe, Ferroviário contra São Raimundo, mudando aí o adversário do São Raimundo, toda semana era sempre Ferroviário e o Maitá, agora o São Raimundo entrou aí. Tem Pacajus contra a Asa de volta ao G4, de volta a essa projeção também. Nacional contra Maranhão. A gente teria ainda Retrô contra Nacional de Patos, fechando a região Norte e Nordeste, as regiões, né, Norte e Nordeste, que se unem muito na Série D por esse regulamento sempre regionalizado. Sempre envolvendo Norte com Nordeste, que acabam se cruzando entre os grupos, e do outro lado, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, como a gente está vendo aí, Ceilândia e Santo André mantiveram esse confronto, já desde a semana passada. A gente teria Caxias e Inter de Limeira voltando aí para essa projeção, Portuguesa contra Anápolis, a Portuguesa caindo para o segundo lugar, mas ainda teria a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, Patrocinense contra São Joséense, outro chaveamento, Atlético contra União Rondonópolis, o vencedor desse jogo enfrentaria Craque contra Brasil de Pelotas, pela primeira vez aparecendo na projeção, primeira vez de G4 do Brasil de Pelotas no campeonato inteiro, né? E para fechar, a gente teria Operário Várzea Grandense contra Democrata de Governador Valadares, e o último confronto seria Ercílio Luz e Maringá. Aliás, esse confronto se manteve desde a rodada anterior, Ercílio Luz como primeiro colocado do grupo 8, Maringá quarto do grupo 7. Vamos aos principais artilheiros da Série D. Liderando aparece Heron do Caxias, novo artilheiro com 10 gols. Marcelo Toscano da Portuguesa tem 9, com 8, Pablo Tomás do Operário, com 7 gols, Romário do Ceilândia, Paulo Rangel da Tunaluso e Neto Oliveira do Falcon. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro, quase finalzinho aí da 12ª rodada. Tá chegando na hora de decidir, saber quem vai para o mata-mata, pra gente saber os campeões, quem é que vai subir para a Série C. O campeonato se afunila nesse momento. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e, claro, não deixe de comentar, de participar com a gente, com o seu time do coração. Fica à vontade para escrever o que você quiser. Quer saber muito mais? Clica aqui e vai viajando pela Goal. Por aqui a gente acompanha Série A, Série B, Série C, Série D. Um grande abraço, turma. Valeu!